Telemedicina. Tanta discussão ainda no ano passado sobre a implementação ou não, a liberação ou não no Brasil, sendo que os países mais evoluídos do mundo utilizam a telemedicina. E aí precisamos chegar a um momento desse para que seja, enfim, regularizada durante esse período, né, temporariamente, telemedicina. Que ajudaria muito, ao meu ver. Isso aqui não é um momento de debates, nem de discussões, eu quero passar só o meu ponto de vista e não é um debate médico aqui. E nem uma opinião a respeito do Vitor. Eu vou ser bastante, para mim muda, minha agenda ela já é cheia. Telemedicina mudaria algumas coisas para facilitar o paciente e não o Vitor. O Vitor só não está indo todos os dias para a clínica nesse momento de quarentena, respeitando ordens maiores aí e também sabendo que eu posso ser um vetor. E aí que está o problema. Muita gente fala assim, poxa, mas tu não falou que tem que haver uma verticalização, as pessoas então que não são um grupo de risco voltarem à ativa lentamente e cuidar com aquelas pessoas que são um grupo de risco? Sim, eu concordo com isso. Acontece que eu não tenho como falar para determinadas pessoas que às vezes eu não conheço o paciente, falar fique em casa, porque eu não tenho os exames das pessoas para dizer, mesmo sem ter a idade às vezes do grupo de risco, às vezes eu vou atender um obeso mórbido, por exemplo, ou pessoas que tiveram tratamento de câncer ali e ainda estão saindo do período de imunidade comprometida. Então, como eu não sei, eu não quero ter que adivinhar quem são as pessoas que vão consultar comigo, quando eu não conheço, quando é a primeira consulta, e então adivinhando ligar para as pessoas assim, não, você não vem consultar. Por que você não vem? Porque se é grupo de risco e o Vitor pode ter contato com outras pessoas, eu vou atender provavelmente muitos assintomáticos. Lembre-se, gente, mais de 80%, quase 90% das pessoas são assintomáticas. Não sentem nada, não percebem nada, não tem. E aí, essas assintomáticas podem passar para mim e eu posso passar para esse grupo de risco. Então, eu estou aos poucos voltando, atendendo principalmente aqueles casos que a gente conhece na clínica. Mas, por enquanto, eu estava atendendo aqui só em telemedicina e eu vou manter as duas coisas agora com responsabilidade, obviamente, com todas as medidas necessárias. Portanto, gente, é importante agora, nesse momento, no meu ver, ir voltando aos poucos as pessoas que não são um grupo de risco e que têm como se isolar daquelas que são. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu estou falando sobre um avanço que a gente pode ter tido nesse momento e tomara que ele não vá embora, que é a telemedicina. Imagina eu atendo pessoas que são lá de Manaus ou do interior do Amazonas. E para vir até Porto Alegre ou para ir até São Paulo para consultar fica complexo. Vitor, mas então elas deveriam consultar-se com uma pessoa de lá. A gente tem que obrigá-las a fazer isso, é isso? Um país continental como o nosso? Ah, mas tem médicos bons lá? Pode ter, eu não estou falando que não tem. Mas eu posso escolher quem vai cuidar da minha saúde. E, por exemplo, um relato de um amigo aí, urologista, um conhecido, esses dias falou assim, olha que legal, eu estava saindo da clínica e entrei em contato com a secretária, uma senhora, agora no meio dessa situação, que queria consultar, e aí relatou para a secretária com alguns sintomas, e não queria ir até o hospital. E essa senhora idosa estava com infecção urinária, sintomas clássicos de infecção urinária. E esse, então, urologista pôde tratá-la, medicá-la de longe. Não precisaria fazer um exame físico para isso nesse momento. Existe, então, na medicina uma necessidade de tocar na pessoa? Sim, para muitos casos, sim, é verdade. Existe também uma tecnologia que está aumentando cada vez mais e que, principalmente fora do Brasil, a gente já tem como ter alguns exames feitos por aparelhos também, e isso precisa evoluir. Até para rapidez, olha a rapidez. Ela pega sintomas, não vou até o hospital, não tem um médico muito próximo, as clínicas estão fechando. Se eu ligar para uma clínica, eu vou ser atendida quando tiver horário na agenda. Ligo para o médico, ele tem um horário vago. Não foi meu caso, foi de um urologista. Mas eu acho que isso é válido para a população.
Agora, há um embate todo na medicina sobre quem estaria mais interessado nisso. Enfim, afinal de contas, existem grandes centros hospitalares que vão lucrar muito com isso. Eu, Vitor, não procuro pensar em quem vai lucrar mais ou menos financeiramente. Eu não me importo se vai ter um hospital que vai lucrar mais ou uma pessoa que vai lucrar mais. Para mim, como eu fiz medicina para tratar de pessoas, eu importo pessoas, público final, pacientes, vão se beneficiar mais ou menos. Eu, enquanto paciente de alguém, me beneficio mais ou menos. Mas eu posso ter a opinião daquele cara de outro local que não está aqui, no momento, por exemplo, que eu não tenho tempo para ir até lá, ou que eu adoeço e preciso daquela opinião. Então, pensem bem sobre isso, colegas médicos. Pensem um pouco menos em quem vai... Isso aqui não é um local de discussões, tá ok? Não quero que seja discussão isso aqui, mas tá errado, tá certo. Não, eu estou expondo só meu ponto de vista. E nem estou perguntando se os outros pontos de vista são diferentes, porque não vou dar conta de ficar respondendo aqui. E não quero que hajam também opiniões que eu tenho, opinião boba, tá? Não quero. Cada um expõe no seu perfil, não tem problema. Isso aqui, a pessoa que me segue quer ouvir a minha opinião e não quer discutir com o Victor, né? Então, acho que é válido pensarmos todos nós. Eu estou aqui atendendo feliz da vida em telemedicina, porque eu já sou a favor disso há muito tempo. É uma forma de cuidar de pessoas que estão, por exemplo, estou atendendo todos os dias aqui pessoas distantes que teriam se deslocar. Nesse momento não tem como se deslocar porque não querem arriscar muito. E também a malha viária baixou, enfim, toda uma série de dificuldades nesse momento. Mas existem dificuldades o tempo todo. E pessoas que às vezes a gente está esperando uma consulta e tal, e de repente, puta, surgiu um compromisso aqui, minha mãe adoeceu, ou minha avó, e eu não posso agora, então meu filho, eu não posso viajar nesse momento, como eu tinha me programado aí, e eu não vou conseguir encontrar um outro buraco na agenda desse médico, por exemplo. No meu caso, acontece isso com alguma frequência. Pessoas que agendam 6 meses antes da consulta, vai chegando próximo, aparece um compromisso, a gente não tem como, ou então alguma doença, algum problema. E a pessoa vai ter que reagendar. Como que vai reagendar? Às vezes fica muito complicado. Então, casos e casos, obviamente, tem casos que é mandatório fazer o exame físico, mas para quem, principalmente para quem não atende com emergência, né, com urgência, nós devemos ponderar. Né? Eu estava conversando com um cardiologista muito conhecido, amigo meu, mas a coisa, Vitor, tem boa parte dos pacientes que não precisariam do exame físico. Eu consigo, tem exames que eu posso solicitar conversando com o paciente que me dão todos os dados que eu preciso e outros que precisam. Então essa individualização e o uso correto da telemedicina, e aí sim, mas Victor, vai ter profissionais que vão fazer isso erroneamente. Pô, já tem, gente, já tem. Esses profissionais que fazem coisa errada, primeiro não cabe a mim julgá-los e ficar perseguindo-os. Cada um sabe o que faz e cada paciente tem a escolha nas suas mãos de escolher quem ele quer. Se ele quer escolher testar mas não é médico, mas é médico, mas faz isso, faz aquilo, não é credenciado. Gente, a escolha é do paciente, no final das contas. Se ele estiver satisfeito com o atendimento, ok. Se ele não tiver, ele tem os direitos dele resguardados pela Constituição. Não sou eu que vou ficar julgando aqui, mas tem outros que estão fazendo errado. Mas tem outros que deveriam avaliar melhor o paciente e não vão usar. Cara, o paciente escolhe. E se estiver satisfeito, tudo certo. Já tem coisa errada acontecendo em todos os lados. Vai aumentar? Não sei se vai aumentar. Mas é a liberdade das pessoas que precisa ser garantida? Sim. Eu sou a favor do livre mercado, né? Da liberdade de mercado. Então eu sou obviamente a favor disso. Da escolha ser do paciente e do médico. Escolher. Olha, o seu caso, infelizmente, aqui estamos conversando e tudo mais. Eu preciso que um colega aí que eu conheço na região me avalie tal coisa, me mande uma opinião, tá? Ou então eu preciso vê-lo aqui em tanto tempo. Tá? Isso a gente vai ajeitando. Se já existe essa demanda em outros países, gente, né? É porque é possível. Nós temos uma grande dificuldade aqui, que quando isso não foi implementado, foi discutido, foi porque muitos estavam pensando que iam perder pacientes. Bom, queridos, se você está preocupado com a concorrência, então melhore o seu serviço. Mas é injusto. Injusto é não ter concorrência porque você quer nivelar os outros pelo seu nível. Se você não tem um nível do outro, o seu Vitor não tem um nível de um profissional de tal hospital tal,
Fazer o quê? Vitor, melhora o teu serviço. Tá aí, ó. Tem tempo livre agora, principalmente na quarentena, para quê? Para estudar, para te modernizar. Tá certo, faz parte da curva de aprendizado. Tem paciente para todo mundo. Não pode haver uma concorrência por paciente. A gente tem que ter uma concorrência por melhorar essa nossa medicina. E para disponibilizar as melhores coisas para os pacientes. O paciente, que é o final, ele se beneficia de ter disponível à sua mão as melhores armas. E é isso que eu preciso ficar satisfeito. Poxa vida, não consultou com o Vitor e eu acho que eu era o credenciado, bom para fazer isso aí. Gente, se tiver alguém que faz melhor que eu aquilo ali, ou se tiver alguém que esteja enganando o paciente e o paciente esteja gostando de ser enganado e se sentindo bem, não tem nada a ver com isso. Não tem que ficar aqui de justiceiro falando que vai ter um ou outro. Tô nem aí. Se o mundo tá fazendo uma coisa ou outra, eu quero fazer o meu. E mais, eu só tô aí para uma coisa. Eu ver alguém fazendo uma coisa boa, eu posso modelar-me nessa pessoa. Poxa vida, que legal, vou aprender também. Ou não vou aprender, mas também não vou ficar reclamando daquela pessoa. Bom, então fiquem aí com essa imagem. Agora no final, outra imagem minha de telemedicina e eu atendendo. Camisa aqui para ficar legal no telefone, mas bermuda, pé no chão, me sentindo super bem em casa. Intervalo eu tenho a água na minha casa, eu tenho meu filho quando eu quero ver, a cabeça numa boa. Então espero que isso passe, essa medicina, que fique esse tipo de atendimento e que depois então a gente possa optar, como eu, de ó, tal dia é telemedicina só. Outros dias, não, atendimento da clínica, e a gente vai, então, facilitando a vida de pacientes, eu atendo grávidas, por exemplo. Eu dei o exemplo de Manaus porque pouco tempo atrás eu atendi 2 grávidas de Manaus. Ô, Vitor, tu não é ginecologista obstetra? Não, claro que eu não sou ginecologista obstetra. Elas querem que eu cuide da saúde delas, da alimentação, a minha equipe cuide da alimentação, eventualmente da suplementação delas. E aí? Elas querem que eu vou obrigá-las a ficar viajando grávidas numa distância gigantesca para mim? Tá vendo como complica as coisas? Ah, então elas não têm direito de ir até tu. Mas quem é você para dizer o que elas têm direito ou não? Fica aí a reflexão para vocês e a última imagem desses dias que eu estou aproveitando tanto para ensinar ao máximo possível das pessoas sobre saúde, para estudar, para me aprofundar, para ficar com família, para ficar recluso um pouco em casa e para fazer a tão almejada por tantos aí no Brasil, liberdade da telemedicina.